Fala pessoal, seja bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a situação, a briga lá entre o Arthur Lira e o Gilmar Mendes e o Barroso e o Pacheco, uma confusão, os caras querendo aí mandar no Brasil, que é o caso de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, e de certo modo o Barroso e consequentemente outros ministros do Supremo Tribunal Federal indo pra cima e peitando os caras. Então a gente vai falar sobre isso daqui hoje. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Agradeço a você por estar dando essa força pra gente. Já aproveite e deixa um like. O like é de graça, você não paga nada por isso, então já, por gentileza, já arrebenta aí deixando aí um like, é de graça. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação de Arthur Lira, né, Arthur Lira e Pacheco indo pra cima do Gilmar Mendes e consequentemente também do Barroso. E eu vou dizer pra você de quem é a culpa de tudo isso, ou pelo menos que são dois culpados aí, pelo menos, né? Eu vou comentar com você e a gente vai ler aqui um pouco da matéria da Folha de São Paulo, que está dizendo o seguinte: Arthur Lira cobra limites ao Supremo Tribunal Federal, Senado inicia uma ofensiva contra o STF e Barroso reage, tá? Comissão aprova PEC que limita decisões individuais após discussão sobre o mandato de ministros. O presidente do Supremo diz que não é hora de mudança. Eu vou falar um pouco mais, tentar te explicar aqui para você de uma maneira rápida, de uma maneira expressa. Vou falar o que está na matéria e, consequentemente, né, vou dar aí a minha explicação. O que saiu aqui na matéria da Folha de São Paulo? Os caras estão brigando, quebra-pau lá, e eu vou dizer para você quem são os culpados, tá? Pelo menos, né, suposto culpado, vou falar aqui para você mais ou menos o que aconteceu, o que os caras querem mudar em tudo isso, tá? Em reação às iniciativas do Congresso Nacional para criar mandatos e restringir decisões individuais do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso disse nessa quarta-feira que não é hora de fazer mudança na corte. Abre aspas. Pessoalmente, o Barroso falando. Pessoalmente, acho que o Supremo talvez seja uma das instituições que melhor se viu ao Brasil na preservação da democracia. Não está na hora de se mexer, afirmou o Barroso, que é o presidente, né, momentaneamente aí do Supremo Tribunal Federal. Antes de sessão no plenário do STF. E aí diz o seguinte: Barroso falou, né, após uma cobrança pública do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP do Alagoas, Arthur Lira, que é brilhante, realmente fantástico. Eu vou dizer para você o porquê que ele é brilhante. Tá fazendo um trabalho excepcional lá em Alagoas e também ajudando o Bolsonaro, que ele ajudou o Bolsonaro, não sei se você sabe. Ele é aliado do Bolsonaro. Durante todo esse tempo ele vem aí, porque não é só o Bolsonaro que é o culpado de tudo. Arthur Lira vem ajudando o Bolsonaro durante 4 anos. Esse cara vem fazendo um trabalho excepcional no Brasil. Aí você vai falar: poxa, Cláudio, você enlouqueceu, né? Não. Fica tranquilo, deixa eu me apresentar, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Você deve estar falando assim: bem, como é que você está falando assim do Arthur Lira? Você está dizendo que ele fez um bom trabalho? Ele fez um bom trabalho, acompanhou o Bolsonaro aí durante anos, é realmente um cara fantástico, tá? Eu vou falar para você aqui, e aproveita e já deixa um like, tá? Aí tá dizendo o seguinte: Barroso falou após uma cobrança do Arthur Lira sobre limites dos poderes. Gente, calma. Eu vou explicar por que é que eu tô falando isso, tá? Sobre os limites dos poderes em recado ao Judiciário e também logo depois de o Senado ter iniciado uma ofensiva contra o Tribunal em votação relâmpago na CCJ. Comissão de Constituição e Justiça, tá? E aqui tá uma foto do Lula, Barroso e Arthur Lira. O cara que é realmente fantástico. Esse homem aqui é o melhor do Brasil. Eu gosto demais desse homem, Arthur Lira. Nas últimas semanas, a tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso subiu, com deputados articulando obstruções na Câmara e senadores votando projeto em reação às recentes decisões da mais alta instância do Poder Judiciário. Gente, calma, eu vou falar sobre Arthur Lira. Você deve estar falando: por que o Cláudio é um canal de esquerda e está dizendo que o Arthur Lira é bom? Eu vou falar, calma, fica tranquilo. A bancada ruralista e a oposição da Câmara, por exemplo, decidiram se alinhar ao movimento iniciado no Senado de confrontar decisões recentes de temas aí pautados no Supremo Tribunal Federal, com mais destaque sobre, né, marco temporal, discriminação e dentre outras coisas, tá? Então,
tá aqui falando mais um pouco, e aí Barroso, em síntese, né, acho que o lugar em que se faz aí o debate político das questões nacionais é o Congresso, e, portanto, vejo com naturalidade que o debate esteja sendo feito aí, mas nós participamos desse debate também. É o seguinte, tá? Antes você vai falar, pô, Cláudio, você disse que o Arthur Lira é realmente o cara, você enlouqueceu? Não, eu vou te explicar. Mas antes disso, deixa um like. Ó, é o seguinte, deixa eu explicar pra você, tá? Como é que é o poder aqui, como é a democracia aqui no Brasil e em outros países. Poder executivo, legislativo e judiciário. Congresso, né, com os senadores e deputados, o judiciário aí, que é o STF, e o executivo, salvo engano, que é aí o presidente da República. O que acontece aqui? Os caras estão tentando com o objetivo aí de criar mandato para juiz. É como se falasse assim, sabe o que acontece? Isso vai pegar em todo o Brasil. Vamos deixar esse juiz aí por 3 anos, aí ele fica, se ele for um bom juiz e tomar decisões que agradam a gente deixa ele aí por mais mandato. É mais ou menos isso que esse infeliz lá de Alagoas tá querendo fazer. Ele mais um bocado. E aí você fala, nossa, mas você não falou que o Arthur Lira é bom? Bem, só você olhar para o estado de Alagoas. O que é que esse homem fez em benefício do estado de Alagoas? Aí, o povo brasileiro, simplesmente, ou pelo menos de lá, decide votar nesse homem para dar mais mandato para ele, para ficar nessa situação aí. Então é uma situação extremamente complicada, delicada, da qual tanto eu e você corremos o risco. Você fala assim, mas não, Cláudio, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí é história sua. Cara, eu vou falar pra você, tanto eu quanto você, nós precisamos da justiça. E se a gente não tiver um juiz independente para poder chegar lá e julgar da maneira que for, sem ficar preocupado com o próximo mandato dele, né? Se a gente tiver um juiz desse jeito que chega lá e julga de modo imparcial, vai ser top. E que é o normal em todas as democracias. Mas aqui parece que o poder está nas mãos de um cara só, Arthur Lira, e agora o Pacheco, porque ele parece que, o Lira lá tá comandando o Senado, pede impeachment, e você, Pacheco, né? Então tá mais ou menos nessa pegada. Então, resumindo, os caras estão querendo dar mandato lá no Supremo Tribunal Federal. O Barroso, né, e o Gilmar Mendes, o pessoal ficou extremamente chateado e disse que, estão tirando esse plano da gaveta. Isso, de certo modo, se eles tivessem, né, o Gilmar Mendes, acho que deu uma decisão um tempo atrás e favorável a Arthur Lira. Olha só, então, às vezes a resposta vem não só contra o povo brasileiro, mas contra eles também. Você já imaginou se esses caras conseguem aprovar aí mandato para juiz? Ou para ministro do Supremo Tribunal Federal, para dentro de 4 anos ou 3 anos, o cara simplesmente ele chegar lá e falar, nós não queremos você aqui, e depois começar uma perseguição judicial, esses caras vão pra jaula. E é por isso que o juiz tem uma função extremamente importante, né, e em especial do princípio da salvo engano, naturalidade e é vitalício, que é justamente para não sofrer essas pressões. Sem pressão, o cara já tá querendo derrubar. Agora o pessoal vai ter que, de certo modo, ver aí qual é a maneira que faz para poder controlar o Arthur Lira e mostrar para ele qual é o local dele. Qual é o benefício que esse cara fez para poder mudar a história do Brasil? O que Arthur Lira vem trazendo de bom para o Brasil? Olha ele aqui, ó. O que ele fez sequer por Alagoas, que é lá o estado aonde ele está? Vou colocar aqui, tem um Lula aqui fantástico, Barroso não curto muito ele, mas de modo geral é o Arthur Lira, falando aqui sobre ele. O que ele fez? Nada. Então a população também, de certo modo, tem que começar a ter um pouco de consciência na hora de votar. Porque aí eles estão fazendo PEC, projeto de emenda, aprovando de uma hora para outra. Lembra dos momentos onde o povo brasileiro passou com dor e sofrimento e que precisava de um bendito auxílio? Auxílio, sei lá o que lá pra poder receber, né? Um auxílio, que é um bendito mesmo, que ajuda. Me perdoe se eu fui infeliz na fala, mas precisava do auxílio do governo. O que esse Arthur Lira fez? Estava ao lado do Bolsonaro. Se o Bolsonaro tiver que ser enjaulado e tem que ser responsabilizado, esse cara aí também tem que ser. Então, as pessoas têm que começar a ter aqui no Brasil responsabilidade no voto. É olhar quem você vai colocar lá. Não, eu não gosto do Lula. Eu acho que ele usa um terno feio. E daí se usa um terno feio, uma gravata feia, ou se eu tô com uma camisa feia?
Você quer que ele apresente projetos e mude a história do Brasil? Ou você quer ficar lá... Você é designer agora? Você trabalha com moda pra poder ver se ele tá com a gravata feia ou se tá com a gravata bonita? Você é estilista agora? Eu tô votando em um político pra poder mudar a história do Brasil. Agora fica esse cara aqui, se já não bastasse os tormentos da vida, vem esse cara pra poder atormentar o Brasil. Então, gente, ó, eu sinceramente, eu vou dizer, ser sincero pra você, é muito complicada a política aqui no Brasil, porque parece que a própria população, uma parte dela, ela contribui indiretamente para colocar pessoas desse tipo assim. Poxa, Arthur Lira poderia mudar a história lá de Alagoas, mudar, fazer crescer lá os índices, diminuir a questão de violência lá, é um dos estados mais pobres do Brasil. O pessoal tem que ter consciência na hora de votar nesse cara. Ele mesmo pode poder mudar essa história daqui pra frente e falar assim, não, eu cansei de ser desse jeito, eu vou a partir de hoje, é muita inocência mesmo, mas ele pode chegar e falar assim, a partir de hoje vamos mudar a história desse país, vamos Lula, eu tô com você, ô Supremo Tribunal, vamos, né, ver aquelas outras questões lá de projeto, mas não faz. Parece que, né, teve a questão do kit de robótica lá, eu não sei porquê a PGR não denunciou esse cara, vê uma maneira de certo modo, de punir. Agora, tem que lembrar também, Arthur Lira e Pacheco, que os mandatos deles são de 4 anos, né? E se você não for reeleito na próxima eleição, hein, Arthur Lira, como é que você vai ficar? Polícia Federal, você não vai ter dinheiro pra poder pagar advogado. Ó, gente, ó, eu sinceramente vou falar pra você aqui, ó, sinceramente de coração. Ou se muda a maneira de votar nesse país e votar em pessoas que realmente têm um compromisso com o povo e com o menos favorecido, ou o negócio vai degringolar de vez. E aí eu vou falar assim, mas não, Cláudio, não é assim, você está errado. Não é assim? Bolsonaro passou 3 anos e meio e vocês viram o que ele transformou o Brasil. Então, é melhor tomar cuidado aí nas decisões e aí até mesmo você vê que agora o Barroso e o Gilmar Mendes, opa, pera aí, vamos lá, não é assim, porque a coisa ficou complicada. Eu vou falar sobre a privatização, Ministério Público e Polícia de São Paulo e do governador Tatá depois, no próximo vídeo. Então, aconselho você a acompanhar aí, porque, né, só para poder falar que houve uns incidentes aqui em São Paulo, e é interessante que parece que a Polícia Civil, o acusado passou a ser vítima, que coisa mais estranha. Vou falar sobre isso no próximo vídeo, me acompanha aí. Curta o vídeo aí, se ajuda demais fazendo isso. Embaixo aí tem um Pix, caso você queira ajudar. Eu sei que já ajuda demais você assistindo o vídeo até aqui, tá bom? A gente se fala, abraço.